Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, conforme eu anunciei, nós vamos falar aqui sobre como esta ideologia multiculturalista se enquadra dentro da tradição gnóstica. Você já deve ter observado, sobretudo depois que começaram a fazer este curso, que a maior parte das pessoas não apenas tem uma confiança ingênua na veracidade das suas opiniões, sem jamais tê-las examinado, mas, em geral, acredita que elas vêm de Deus, que elas traduzem exatamente a lei divina, a doutrina divina, também sem nunca ter examinado isto. Isso quer dizer que circula por aí um monte de opiniões sacrossantas, nas quais as pessoas acreditam ver a fé em Deus, quando, na verdade, elas não sabem se foi exatamente isso que Deus disse, que se foi essa a intenção de Deus, e, no fim, o que você tem é apenas uma confiança cega na sua própria opinião, a confiança na sua própria infalibilidade. Este fenômeno, infelizmente, é muito disseminado. Uma dessas opiniões que eu tenho, que apareceu e volta a aparecer ciclicamente, é a seguinte: neste país você não pode falar do valor do conhecimento ou dos malefícios da ignorância sem que apareça algum coroinha gritando: isso aí é gnosticismo, é heresia. E as pessoas realmente acreditam nisso e falam, nós podemos dizer que falam com boa fé, mas só se for a boa fé da má fé, porque se o indivíduo não tenta averiguar o que ele está dizendo, se ele não tem, vamos dizer, não exerce um juízo analítico, crítico em cima de seus próprios pensamentos, então ele está apenas expressando o que é um desejo, uma emoção, um modo de sentir, e querendo impor esse modo de sentir ao outro. Então trata-se de uma disputa de dominação psicológica, na verdade. Você quer intimidar, você quer subjugar e sentir-se enormemente superior por causa disso. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a busca da verdade, não tem nada a ver com a fé, tem a ver com os mais baixos instintos humanos. Se examinarmos essa questão do gnosticismo, nós veremos que a oposição em que as pessoas baseiam a sua opinião a respeito, que é a da salvação pelo conhecimento versus salvação pela fé, não faz o menor sentido. Mesmo porque, quando você faz essa comparação, você está colocando cristianismo e gnosticismo como se fossem espécies do mesmo gênero, que têm o mesmo objetivo, somente buscando por vias diferentes. Uma pelo conhecimento, outra por um negócio que eles chamam de fé, né? E, na verdade, são fenômenos totalmente heterogêneos e, na verdade, não somente incompatíveis, mas incomparáveis sob muitos aspectos. Então, em primeiro lugar, o que os gnósticos antigos designavam como salvação não tem nada a ver com aquilo que o cristianismo chama como salvação. E o que eles chamavam de conhecimento não tem nada a ver com o que o cristianismo chama de conhecimento, a tradição ocidental inteira chama de conhecimento, a ciência chama de conhecimento e nós chamamos de conhecimento no dia a dia. O que eles visavam, o que eles entendiam com a palavra conhecimento é uma coisa muito diferente, que nós hoje não chamaríamos de conhecimento de maneira alguma. Em segundo lugar, o gnóstico, quando pensava na ideia de um conhecimento salvador, ele acreditava que esse conhecimento salvador lhe fora enviado por um Deus transcendente através de mensageiros. Então isso quer dizer que o processo de, entre aspas, salvação gnóstica não poderia jamais começar pelo conhecimento, porque você ainda teria que adquirir o conhecimento. Então você tinha que ter um primeiro ato de quê? De fé. Então a salvação gnóstica começa pela fé. A fé conduzirá ao conhecimento. Então, até aí, já basta essa observação muito simples para você ver que a ideia de distinguir cristianismo e gnosticismo pelas ideias de salvação pela fé ou salvação pelo conhecimento é totalmente errada, pueril, grosseira. Terceiro ponto a ressaltar é o seguinte: é que a gnose acreditava, tudo que a gnose faz é para responder a um único problema. E esse problema é o problema do sofrimento humano.
A grande preocupação gnóstica é o sofrimento humano, que eles viam como uma coisa universalmente disseminada e até certo ponto invencível. Eles buscavam a explicação deste conhecimento, deste sofrimento, na própria origem do universo. Na versão cristã, nós temos, vamos dizer, uma criação originária que vem de um Deus bom e amoroso, e é uma criação ordenada, compreensível até certo ponto, dentro da qual acontece uma tragédia, que é, vamos dizer, o primeiro pecado, resultando então na queda de Adão e Eva e dos seus descendentes. Queda que não é definitiva, não é inevitável e não é insanável, porque existe uma série de mecanismos para corrigir os seus efeitos, entre os quais a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a versão cristã. Isso quer dizer que o mal se introduz no mundo através de dois elementos: a sugestão demoníaca e, vamos dizer, a vontade humana, que decide livremente seguir a sugestão do demônio. Então, este é o elemento de mal que existe no mundo. Não é um mal cósmico, é um mal humano, um mal de tipo moral. Claro, ele pode afetar, inclusive, o ambiente físico terrestre, mas através da ação humana. Isso quer dizer o seguinte: quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, não existe uma degradação geral do universo. O universo não se torna hostil por causa disto. Tá certo? O elemento de hostilidade e de degradação do ambiente pode resultar, vamos dizer, da ação humana acumulada ao longo do tempo. Hoje que todo mundo fala em crise ecológica, isso é uma coisa fácil de você compreender. Quer dizer, se você, vamos dizer, esgota, por exemplo, um certo terreno, você planta e colhe, você esgota as possibilidades daquele terreno e ele se torna um deserto. Ou então você faz como os índios, você ocupa uma parte do território, depois queima tudo e vai embora, depois queima outro pedaço, Então, hoje em dia, essa ideia da degradação do ambiente terrestre pela ação humana é uma coisa que não precisa explicar, porque todo mundo compreende. Não há outros fatores, não há um fator divino de degradação do ambiente terrestre, quer dizer, terrestre e cósmico. Deus não estragou o universo porque Adão e Eva pecaram. Ele não fez isso, certo? Ele apenas determinou que a partir dali eles não teriam mais, vamos dizer, uma vida fácil e deliciosa, de graça, mas teriam que trabalhar por isso, tá certo? Teriam que se esforçar. E esse esforço poderia, por sua vez, ser desviado e degradado através de novos pecados. Isso é a história humana, no fim das contas, né? São erros acumulados, às vezes você nem sabe onde eles começaram, mas são erros humanos, certamente. Não erros humanos de iniciativa própria, mas sempre por uma sugestão diabólica. O ser humano não é obrigado a ceder à tentação diabólica. Ele segue porque ele quer, ele decide livremente, ele tem esta liberdade. Né? O que ele não tem é a liberdade de escapar completamente das consequências de seus atos sem uma intervenção divina. Quer dizer, quando você tem o pecado, você pode pedir o perdão, e significa que este pecado não terá efeito no juízo final. Na própria missa diz: não olheis para os nossos pecados, quer dizer, como se não existisse. O pecado foi abolido, né? Mas também você pode pedir a isenção das consequências terrestres, consequências temporais. Não é isso? Às vezes, o perdão é garantido. Você confessa com a intenção de você consertar o pecado, você está perdoado quase que automaticamente, né? Mas as consequências temporais, às vezes, Deus nos exime de sofrê-las e às vezes não. Tá certo? Então, esta é a situação no mundo cristão. No mundo gnóstico, quer dizer, não houve um pecado inicial humano que produzisse esta série de degradações. Houve um crime hediondo da parte de um Deus, que não é o Deus Supremo, é um demiurgo, é o criador do mundo terrestre. Ele fez o mundo terrestre e nos prendeu dentro dele, contrariando a vontade do Deus Supremo, que é puramente espiritual e que não tem contato com este mundo a não ser através dos seus mensageiros. É um Deus que permanece puro, intocável,
eterno, imutável, acima do mundo terrestre, do tempo e espaço e da geração e corrupção. Este mundo aqui não tem conserto, ele é ruim de qualquer maneira. Então, este é o primeiro conhecimento. Quando o gnóstico fala de salvação pelo conhecimento, este é o primeiro conhecimento. Quer dizer, o conhecimento de que o universo, o cosmos inteiro, é degradação. Ele foi uma traição feita por um Deus menor contra o Deus maior. Nós hoje não chamaríamos isso de conhecimento, nós chamaríamos de mito, de lenda, de crendice, de qualquer coisa. Tá certo? O segundo conhecimento que eles visavam é o seguinte: para que os seres humanos pudessem ser aprisionados neste mundo maligno, é preciso que eles existissem antes. Ou seja, houve uma queda geral da espécie humana. Você vivia numa condição paradisíaca, num mundo puramente espiritual, você caiu para o mundo material. Então, o segundo conhecimento que eles visavam é o conhecimento da pré-existência humana. Nós existíamos num outro lugar e caímos para cá. Você encontra isso, por exemplo, tem uma tribo do Xingu, o livro do Pierre Clastre, A Terra Sem Mal. Os índios acreditam nisso. Eles viviam num outro mundo, que era a Terra Sem Mal, e daí alguém abriu um buraco lá em cima e todo mundo caiu. Né? Então, os índios são gnósticos nesse sentido. Então, o tipo de salvação que levava ao conhecimento, o tipo de conhecimento que levava à salvação, era o conhecimento dessas duas coisas, do caráter irremediavelmente degradado do mundo material e o conhecimento da pré-existência e, portanto, o conhecimento dos meios de você voltar a esta pré-existência, a este mundo puramente espiritual. Mas, quando entra na discussão desses meios, as escolas gnósticas diferem barbaramente. De modo geral, elas dizem que esse mundo precisa ser destruído. Como é meio difícil você destruir o mundo, em geral os gnósticos se dedicam à sua autodestruição ou à destruição de alguma outra coisa. Por exemplo, você pode destruir o seu corpo mediante, vamos dizer, excesso de ascetismo, você se negando necessidades elementares, de alimentação, vestuário, repouso, etc, etc. Você pode destruir também através da libertinagem sem limites. Essas duas coisas são válidas. Algumas escolas gnósticas pregam uma coisa, outras pregam a outra. Mas, de modo geral, você vê que o que os gnósticos estão chamando de conhecimento não é uma coisa que nós chamaríamos de conhecimento. É isso? Portanto, a oposição da salvação pela fé, a salvação pelo conhecimento, ela está falha porque está se utilizando de uma mesma palavra para designar duas coisas completamente diferentes. Nós, quando falamos de conhecimento, nós estamos falando do conhecimento filosófico, científico, conhecimento místico, alguma coisa assim, substantiva, e não de um negócio, vamos dizer, etéreo e inimaginável como essa tal da pré-existência. Quer dizer, a pré-existência é apenas uma hipótese, ela só pode existir como hipótese, não como objeto de experiência. Nas obras de Platão você encontra alguma coisa, algum elemento assim que nós podemos dizer que é pré-gnóstico quando ele fala, quer dizer, do conhecimento das formas eternas. Ele diz, nós tínhamos esse conhecimento e o perdemos. Mas ele não está subscrevendo formalmente a teoria da pré-existência. Você poderia dizer, por exemplo, que durante a nossa gestação nós tínhamos este conhecimento das formas eternas e a perdemos ao nascer, ou até que a conhecíamos quando crianças e depois perdemos. Quer dizer, é uma coisa que parece com a ideia da pré-existência, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a única coisa parecida com a ideia da pré-existência que nós temos na tradição ocidental é essa ideia do pré-conhecimento das formas que nós tínhamos. Mas Platão não se refere a uma outra modalidade de existência que nós tínhamos, somente a um outro conhecimento. Era um conhecimento que tínhamos e depois perdemos. Ele não diz quando, ele não diz que foi numa pré-existência, ele não está mencionando a coisa nem no sentido reencarnacionista. Em suma, ele não explica aonde tínhamos esse conhecimento. Então não podemos dizer que nesse sentido Platão fosse um gnóstico, embora haja este ponto de semelhança. Mas pontos de semelhança entre qualquer filosofia e doutrinas gnósticas você vai encontrar por toda parte, inclusive na doutrina da igreja. Tá certo? Isso por quê?
Porque o gnosticismo, ele não sai, vamos dizer, de uma pura ideia, ele sai de uma experiência. E essa experiência, enquanto tal, é real. Que é a experiência do quê? Da absurdidade da vida, da absurdidade do cosmos. Não há quem não tenha tido essa experiência, sobretudo se você passou por fatos de uma extrema gravidade, uma doença, uma sucessão de perseguições, uma guerra, uma revolução, uma grande crise, uma hecatombe natural qualquer. Há momentos em que você acha que tudo é absurdo. E eu acho que as pessoas que passaram pela guerra, por exemplo, são inumeráveis os depoimentos, né, de pessoas que sentem que estão presas dentro de uma máquina maligna e absurda. Isto é uma experiência humana. E essa experiência humana todo mundo teve. Alguns teve durante alguns minutos, outros durante alguns anos, outros durante a vida inteira, mas todo mundo teve. Cristo, no alto da cruz, teve. Quando ele pergunta, Pai, por que me abandonaste? Isso não quer dizer que ele acredita realmente que Deus Pai o abandonou. Mas naquele momento parecia que. E esta é o conteúdo de uma experiência e não o conteúdo de uma crença. Isso é fundamental. Eu me lembro de ter escrito um soneto que chamava O Olho Direito, que ali é uma experiência gnóstica. Né? Porque Jesus disse, o teu olho direito te escandaliza, você o arranca. E eu no soneto digo, não adianta arrancar, porque eu continuo vendo coisa absurda do mesmo jeito. Já arranquei 1000 vezes e... Né? Cada vez que você arranca, você vê mais uma coisa chocante, mais um escândalo no sentido bíblico. O escândalo é aquilo que nega a sua fé, nega os seus valores, tudo. Então, quanto mais eu arranco, mais eu vejo coisa escandalosa que me choca. Então, eu acho isso? Não acho isso. Eu acredito nisso? Não acredito nisso. A poesia lírica, ela é a expressão de uma emoção, a expressão de uma impressão. Então, ela não está dizendo uma verdade nem uma falsidade, ela está expressando uma impressão do momento. Ela não pode ser julgada, por sua vez, como manifestação de uma ideia ou de uma crença. Porque se for ideia ou crença, então já não é poesia mais, é uma outra coisa. Pode ser, sei lá, teologia disfarçada de poesia, ideologia disfarçada de poesia, qualquer coisa assim. E a poesia por si, ela não afirma, a linguagem poética ela não afirma nem nega, ela expressa uma impressão que você teve. Se essa impressão é verdadeira ou falsa, se é profunda ou superficial, esse é um outro problema. Então eu estou dizendo o seguinte, a experiência agnóstica ela existe e todo mundo participa dela, todo mundo sem exceção. Então, se você vê a história dos santos, houve situações, né, onde eles tiveram exatamente o mesmo sentimento gnóstico. Estou preso dentro de uma máquina infernal e não sei como sair dela. Todo mundo tem isso. Né? A diferença é que o gnóstico transforma isto numa doutrina, numa teoria. E ele acredita na validade universal objetiva desta teoria, coisa que nós não podemos acreditar, não só porque nós temos toda a tradição cristã atrás de nós, mas porque, de fato, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos ver o mundo como o império absoluto do mal. Isso não existe. Se você vê assim, narrativas de pessoas vivendo nas condições mais miseráveis, sei lá, um campo de concentração, uma coisa, você vai ver ali, pelo menos de vez em quando, um sinal de bondade, de nobreza, de amor ao próximo. Sempre aparece. Então, a nossa impressão perante as doutrinas gnósticas é de que elas são um exagero monstruoso, uma metonímia, imensa metonímia tomada como se fosse uma afirmação teórica literal. Quer dizer, o universo é hostil e foi feito por um Deus maligno com a finalidade de me sacanear. E eu tenho que sair dessa porcaria o mais rápido possível. Posso sair pelo suicídio, posso sair pela autodegradação, posso sair pelo próprio sofrimento, posso tentar destruir o cosmos, posso tentar destruir a sociedade, posso tentar destruir os outros, Veja, você destruir o universo não é fácil, né? Tá certo? Então, as maneiras de destruir o cosmos são inúmeras, tá certo? Mas todas elas são metafóricas, nenhuma delas destrói efetivamente. Alguns gnósticos tinham a esperança de poder passar para o mundo puramente espiritual, enquanto ainda estavam nesta vida, né?
outros depois da morte, né? Uns pensavam assim, na sua evasão do mundo, outros pensavam na evasão da humanidade inteira, mas tudo isso são variantes dentro do mesmo critério, né? Dentro da mesma clave. Esta é a diferença fundamental entre o gnosticismo e o cristianismo. No cristianismo, assim, o mundo, a criação, ela é boa em essência. Existe o mal dentro dela, mas isso não a compromete como um todo, tá certo? Não a transforma num jardim das delícias, porque o jardim das delícias já foi cancelado, tá certo? Mas não a transforma num inferno. O paraíso e o inferno existem, mas não neste plano de existência. Aqui você tem aspectos de paraíso e aspectos de inferno. Isso é de experiência comum, né? E, em segundo lugar, vamos dizer, a presença do mal é explicada de um jeito no cristianismo e de outro jeito no gnosticismo. No gnosticismo, o mal é inerente ao próprio cosmos, ele está disseminado no cosmos inteiro e ele define o cosmos de algum modo. No cristianismo, não. O mal só existe em função da liberdade humana. É como se dissesse, só o ser humano faz o mal. Por indução dos diabos, evidentemente, né? Quando você olha a tradição de pensamento ocidental mais recente, vamos dizer, desde o século XVIII, você vê que toda ela está infectada de gnosticismo. Toda. O primeiro sinal, dizer, é a busca de um mal que está para além do ser humano, que está para além da responsabilidade humana. Isso é absolutamente universal. Quando Jean-Jacques Rousseau diz o homem é bom e a sociedade o corrompe, a sociedade é imensamente maior do que o homem e, evidentemente, eu não sou responsável por todo o mal que está na sociedade, então eu sou uma criatura inocente e uma máquina imensamente superior a mim me corrompe. O que é isso aí? Isso é gnosticismo. É a mesma coisa, quer dizer, a responsabilidade pelo mal não é humana. É sobre-humana ou extra-humana. Isso está presente na própria fundação daquilo que hoje nós chamamos ciências sociais. Quando o sociólogo Emile Durkheim, fundador da sociologia, não podia ser dito sociólogo, pois sociologia não existia, foi ele que inventou. Na verdade, quem inventou foi Augusto Comte, né? Mas ele se inspirou muito no Comte. Ele vai definir a sociologia como o estudo dos fatos sociais. E os fatos sociais têm duas características que os definem, segundo ele. Primeiro, eles são externos ao indivíduo. E segundo, eles têm um poder coercitivo em cima do indivíduo. Por exemplo, as leis, né? A lei existe independentemente da tua vontade, mas você está submetido a elas. Se você as rompe, você as infringe, você vai sofrer alguma consequência, vai ter. Tá certo? Também, vamos dizer, as leis do mercado não são leis no sentido jurídico, mas são apenas regularidades ou constâncias observadas estatisticamente. Se você também as infringe, você perde o seu dinheiro. Essa que é a verdade. Tá certo? Então, o fato social para o Durkheim é marcado por esta impessoalidade, tá certo? E, portanto, pela ausência da responsabilidade do indivíduo. Agora, eu digo, de onde saíram as leis do mercado, as leis da economia, etc. Saíram da ação humana acumulada ao longo do tempo. Portanto, não é um fator inteiramente externo ao ser humano. Tá certo? São os famosos pecados dos antepassados, de que fala a própria Bíblia. É uma longa fileira de pecados acumulados desde o início dos tempos, e só uma parte deles, uma parte ínfima, se você pensar, redimido pela confissão e pela comunhão. Pois a maior parte dos pecados continuam transmitindo as suas consequências ao longo dos tempos. Você não é pessoalmente responsável por isso, mas como membro da humanidade, você carrega esta responsabilidade. Então, você não é culpado pelos pecados do seu pai, por exemplo, mas as consequências dele continuam aí, e você vai ter que arcar com elas de alguma maneira. Então, não há uma força extra-humana que nos imponha o mal. Existe uma força extra-humana que nos sugere o mal, que são os diabos, tá certo? Que vêm com propostas sedutoras e podem te enganar, tá certo?
mas você não está obrigado, você não é forçado a segui-lo. Você sempre tem a liberdade de dizer não. Não é isso? Então, é como diz na Idade Média, o diabo pode latir, mas ele só pode morder se a gente deixar. Então, não há outra fonte do mal a não ser o uso errado da liberdade humana. Tá certo? E isso se acumula ao longo do tempo, dando a impressão de um fator extra-humano, dando a impressão de ser um fato social, no sentido do Durkheim. Se você vê, vamos dizer, as leis da economia não foram promulgadas por ninguém. Elas foram se formando através da atividade econômica dos seres humanos ao longo dos tempos, que cria, então, um fato consumado dentro do qual você está. Tá certo? Mas é lógico que as próprias leis da economia estão entremeadas das leis no sentido jurídico. Quem quer que tenha feito uma declaração de imposto de renda entende o que eu estou falando. Você está se adaptando às leis da economia através de uma grade jurídica, que é a lei tributária. Tá certo? Então, existem vários tipos de leis. Existem leis morais, que são convenções. Tal coisa é feia, tal outra é bonita, tal coisa é aprovada, tal coisa é desaprovada. Existem leis até no código verbal, coisas que você pode dizer num certo lugar e coisas que só pode dizer em outro, e coisas que não pode dizer nunca, e assim por diante. Existe todo, vamos dizer, um código gestual, por exemplo, olhares de aprovação ou desaprovação, tudo isso existe. Nós caímos no meio, quando nascemos, caímos no meio disso. Não fomos nós que fizemos nada disso, mas também isto não é algo que está totalmente fora na natureza das coisas. Tudo isso veio de ações humanas acumuladas. É por isso que eu nunca acreditei na teoria do Friedrich Hayek da ordem espontânea. Não há ordem espontânea, há uma ordem que parece espontânea, porque você não sabe quem a inventou. Mas não existe uma única lei, não existe um único costume, né? Não existe um único juízo de valor que alguém não tenha feito. Você pode remontar ao longo dos séculos e sondar a origem de certas instituições, de certas leis, de certos costumes, etc, etc, e sempre vai haver um primeiro. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o Código de Hammurabi, ele nasceu em árvore, ele veio sozinho? Não, foi um sujeito chamado Hammurabi que escreveu aquilo. Se pegar, né, os 10 mandamentos, Moisés subiu lá, Deus falou, ele anotou e trouxe para baixo. Tá certo? Então, quando Moisés estava descendo do Alto Sinai, quem conhecia os 10 mandamentos? Só ele. Ninguém mais conhecia. Né? Então, um sujeito, agindo em nome de Deus, baixa aquelas leis e elas continuam sendo obedecidas ao longo dos séculos e dos milênios. Este é outro ponto que eu tenho insistido muito. Uma constante na existência humana é a diferença de poder entre os indivíduos. Se você pega, por exemplo, sei lá, um prisioneiro doente ali deitado no chão da sua cela, né? E em cima o ministro da Justiça ou o governante que decretou a prisão dele junto com a prisão de outros milhões de pessoas. A diferença de poder é monstruosa e é um fato que você não observa em nenhuma outra espécie animal. Por exemplo, você pode imaginar um tigre que seja mais forte do que o outro tigre. Você pega o tigre maior, o tigre mais velho, pega um tigrinho adolescente e dá um cacete. Mas um tigre não pode vencer 10 tigres. Isso não existe. Um leão não pode vencer 10 leões, um elefante não pode vencer 10 elefantes, assim por diante. Um macaco não pode vencer 10 macacos. Então, essa diferença de poder é uma marca distintiva do ser humano. E por isso mesmo é que eu não acredito em ordem espontânea. Não só existe a diferença de poder no sentido, vamos dizer, da decisão e da imposição de atitudes e obrigações, mas existe também a diferença do poder intelectual. Um sujeito que tem um horizonte de consciência enormemente maior do que os outros, e ele entende o que está acontecendo para eles, e eles não entendem coisíssima nenhuma. Né? E talvez se ele tente explicar, eles vão ficar até bravos. Né? Porque acho que não existe humilhação maior do que você provar para o sujeito que ele é um idiota, inconsciente, que ele não sabe o que não entende a sua própria vida. Isso é horrível. Eu sei que é horrível. Você às vezes é obrigado a fazer isso. Explicar para os caras, você está sofrendo por isso, assim, 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 assim. Se ele for um cara de boa vontade, ele aceita e aprende, mas em geral a reação não é esta. Eu não sei quem foi que disse,
mas é uma coisa muito certa, diz: o maior dos pecados aos olhos do mundo é tentar ensiná-lo. Então, existe também, veja, existe diferença entre vários tipos de poder. Se você pega, por exemplo, a beleza, né? Você pega as pessoas, existe desde mulheres que parecem deusas, até as mocreias intoleráveis que você não aguenta nem olhar. Tá certo? Então, esta aqui tem um poder que a outra coitadinha não tem. Não é isso? Existe a diferença do poder econômico, a diferença da engenhosidade e capacidade de ação. Né? Tem sujeito capaz de bolar esquemas que enganam um país inteiro. Está aí o Jorge Soros, que não me deixa mentir. Tá certo? E tem outro que aqui eu entro, qualquer vendedor de vassoura, me vende todas as vassouras dele e eu, trouxa, compro tudo. Tá entendendo? Aqui está aqui a Roxane, que não me deixa mentir. Então, existem inúmeras formas de diferença de poder e todas elas são imensas, são desmedidas. E eu acho incrível que a tal da ciência social não tenha percebido isso até hoje. Tá certo? E não percebe por quê? Tem uma influência agnóstica que induz os estudiosos a sempre procurar a origem dos problemas das situações em forças extra-humanas. No cosmos, na sociedade, na história, no próprio Deus, etc, etc. Ou seja, todo mundo é culpado menos nós. Assim, o cosmos é o culpado. Esta é a diferença essencial. Então, você veja que dentro da ciência histórica, por exemplo, existe o Ferdinand Braudel, que é tido como um grande historiador. Ele conseguiu escrever uma história em que não tem agentes humanos, né? Só tem estatísticas que se movem para cá e para lá. Tá certo? Então, é evidentemente um mundo inumano, tá certo? Um mundo onde tudo acontece pela ação de forças externas. Quando você observa a obra de Karl Marx, por exemplo, ele acredita que existe uma dialética histórica que funciona por si, tá certo? A qual todos estamos submetidos. Essa dialética, ela consiste do seguinte: existe a natureza no sentido bruto, a natureza material, o mundo material. Existem as necessidades humanas que têm de ser atendidas e, em função das quais, o homem transforma, pela ação, pelo trabalho, este ambiente social. Na medida que ele forma, que ele modifica pelo trabalho o ambiente natural, ele também se modifica a si mesmo, e segundo Karl Marx, ele se humaniza nesse processo. Quer dizer, a natureza humana é produto do trabalho humano em cima da natureza. Tá certo? O Eric Wegener observa, muito bem observado, que isso aí é um jogo de palavras com o termo natureza, que a natureza ora significa a natureza externa, ora significa a natureza humana, ora significa o poder humano de criar a sua própria natureza. Quer dizer, peraí, do que você está falando, afinal de contas? Né? Mas este jogo, segundo Karl Marx, é inescapável. Não fomos nós que decidimos que a coisa ia ser assim. Tá certo? Então, estamos todos dentro desta máquina. Tá certo? Quando você vê a obra inteira do Dr. Freud, né, tudo que nos acontece resulta, vamos dizer, de uma estrutura psíquica que nos foi imposta, que não fomos nós que escolhemos, tem o id, o ego, o superego, tá certo? E eles entram em conflito e a nossa vida é o resultado deste conflito. Não há nada que nós possamos fazer para escapar disto. Então, é o quê? É um fator externo, do mesmo modo. Mas quando você vê, quando chega ali no estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, tudo é decidido por fatores externos que são estruturas. Que não são fatores materiais, são como se fossem códigos, tá certo? Por exemplo, código de parentesco, códigos linguísticos, etc, etc. Eles determinam as nossas possibilidades de ação. Mais adiante, quando chega no desconstrucionismo, aí já com Lacan, Derrida, Foucault, etc., então a linguagem se torna onipotente. O homem diz, eu não lembro se foi o Foucault ou outro que disse, o homem não fala, ele é falado pela linguagem, ele é o fantoche falado pela linguagem. Quer dizer, quando você pensa que você está falando, não, a linguagem está impondo a você as suas regras e obrigando você a dizer isso ou aquilo. Na tese do antropólogo americano Benjamin Worf, as línguas, elas determinam de tal modo tudo que você vai pensar,
tudo que os seres humanos podem pensar, que o sujeito foi educado numa língua, ele não vai conseguir pensar as noções da outra. A possibilidade da tradução é apenas um arranjo, mas a língua natal determina tudo que você vai pensar pelo resto da vida. Então, em todos estes casos, sem exceção, você vê o quê? Não é a ação humana que produz os efeitos, inclusive os efeitos malignos, que produz o mal, que produz os problemas. Não é. É sempre alguma coisa externa. Isto alimenta no ser humano o quê? A revolta gnóstica. Você está revoltadíssimo, está indignado com uma máquina infernal dentro da qual você foi parar. Essa máquina infernal pode ser concebida como se fosse o universo inteiro, como se fosse a história, como se fosse a linguagem, como se fosse a sociedade, etc. Mas sempre há algo fora. Tá certo? Então, é evidente que, neste sentido, você resolver o problema de um único indivíduo, a felicidade de um único indivíduo depende do quê? De uma mudança total do cenário histórico, social, cósmico, etc, etc. Não é isso? Isso significa que a responsabilidade individual é abolida. E segundo, a própria noção da liberdade individual também é abolida. Porque se os seus problemas e até os seus defeitos vêm de fora, você não pode se livrar deles por sua própria decisão. Depende de uma mudança social total. Por exemplo, o crime é causado por o quê? Forças sociais. É o negócio do Durkheim. Você tem aqui um conjunto de fatos sociais, e esses fatos sociais foram criados pelo quê? Pelos fatos sociais anteriores. E esses pelos anteriores, e esses pelos anteriores, assim, remonta até, sei lá, onde. Eu digo, bom, e houve um começo dos fatos sociais, houve algum sujeito que criou um fato social para os outros, né? Por sua própria conta e risco. Ninguém tomou decisão nenhuma. Isso quer dizer que Hammurabi não escreveu o Código de Hammurabi, Péricles não escreveu as leis de Atenas, né? Moisés não baixou do alto do Sinai com os 10 mandamentos, tudo aconteceu assim, puf, por natureza. Ora, o elemento essencial do cristianismo, mas a coisa mais essencial, é que ainda que você esteja num ambiente mais corrompido, mais degradado, você não é obrigado a fazer o mal. Você sempre tem a liberdade. Né? E os exemplos, se você lê o livro, por exemplo, do Viktor Frankl, sobre as experiências dele no campo de concentração, você vai ver por que algumas pessoas ali se degradavam junto com o ambiente, e após que outras melhoravam. Um virava um monstro, outro virava um santo. Tem alguma diferença. E essa diferença está no quê? Está na liberdade humana. Você vê na ciência histórica a tentativa de sempre explicar um estado de coisas pelo estado de coisas anterior, como se não houvesse a mediação de uma decisão humana. Não é isso? E, portanto, a tendência de você abolir a importância, vamos dizer, dos indivíduos que têm poder. Dá a impressão assim que, sei lá, Lênin ou Napoleão Bonaparte eram uma vítima das circunstâncias, tanto aqueles que foram parar na prisão por ordem de Lênin ou de Napoleão Bonaparte. Isso é um absurdo total. Você vê que Napoleão Bonaparte tinha um poder quase total sobre a sociedade francesa. Ela inteirinha tinha que obedecer àquele homem. Ele sabia as limitações do seu poder também, tá certo? Mas sabia manipulá-los, né? Mas os cidadãos, os súditos, estavam completamente à mercê daquele sujeito, como depois tiveram a mercê de Lenin, a mercê de Hitler, a mercê de Mussolini, né? A mercê de Stalin, do Mao Tse-tung e agora do Maduro, tá certo? Então, como é possível você não perceber a diferença da quantidade de poder que um tem e que o outro tem? Essa diferença, vamos dizer, ela esbarra no limite, que é o seguinte: você pode prender um homem, você pode torturá-lo, você pode até matá-lo, mas você não pode obrigá-lo a concordar com o que você está fazendo. Ou seja, esse resíduo final da liberdade humana, ele é impossível de você eliminar. E isto faz uma diferença enorme no curso das coisas. Né? Quando você vê situações em que todo mundo parece arrastado num determinado sentido por forças históricas que elas não compreendem, e de repente aparece um sujeito que fala: não, eu não quero que seja assim, tem que ser de outro jeito. Isso vive acontecendo. Né?
Então mostra o seguinte: a liberdade humana é um fator fundamental no curso das coisas. E isso é que o gnóstico não pode entender. Né? Quer dizer, ele tem que se sentir a vítima de uma coisa externa. Sempre essa coisa externa. Bom, se você falar cosmos, ele está se referindo somente ao cosmos físico? É claro que não. Está se referindo ao cosmos na sua totalidade, portanto, natureza, história, tempo, espaço, etc. É um conjunto. Tá certo? Então você pode simbolizar esse cosmos, por exemplo, na natureza física, mas você pode simbolizá-lo na história ou na sociedade. A tendência de pensar assim, de atribuir a ação humana a causas que não estão na liberdade humana, é universal na cultura moderna. Raríssimos cérebros escaparam disto. Né? Fiz até alguma listinha, deixa eu ver se eu esqueci de algum exemplo. Um exemplo característico, Kant. Kant diz o seguinte: nós só podemos conhecer aquilo que é comproporcional à nossa estrutura cognitiva. Assim como, por exemplo, tem certas vibrações sonoras que nós não captamos e um cachorro capta. Então estamos limitados pelo nosso aparato cognitivo. Então, das coisas, nós só vemos aquilo que coincide com o nosso aparato cognitivo, que está ali comproporcionado. O resto nós não vemos. Portanto, nós não vemos as coisas em si mesmas, mas somente só vemos aparências que são comproporcionais à nossa capacidade perceptiva. Muito bem, só que dizer isso não é dizer absolutamente nada, porque, pergunto eu, os objetos que eu estou vendo, eles têm a capacidade de se mostrar a mim para além da minha capacidade cognitiva? Não. Ele só pode me mostrar aquilo que eu posso ver. Ou seja, a limitação não está só em mim, mas está no objeto também. Tá certo? Portanto, o que eu estou vendo do objeto não é uma aparência que está encobrindo o verdadeiro ser dele. É o verdadeiro ser dele naquele aspecto com que ele se relaciona comigo. E se eu não posso vê-lo além disso, ele também não pode mostrar além disso. É o exemplo que eu sempre dou. Você pega um cubo, todo cubo tem 6 lados, mas você só pode ver 3. Daí o kantiano pode dizer: está vendo como nós só percebemos o que está no nosso aparato cognitivo? E o cubo, ele consegue estar com 6 lados para o mesmo lado ao mesmo tempo? Não, só se você o projetar num papel, como geometria descritiva, só que daí ele não é mais um cubo, ele é o desenho de um cubo. Tá certo? Então, o que nós percebemos é o cubo real com a sua limitação real, e não apenas uma forma fenomênica encobrindo uma misteriosa coisa em si. Ora, se só vemos aparências, então a conclusão que você pode chegar é o seguinte: não sou só eu que tenho esse aparato cognitivo, toda a humanidade tem. Então isso quer dizer que podemos estar todos enganados juntos. Então significa que a noção de verdade vai para o beleléu. Sobra apenas o quê? A adequação, quer dizer, o que eu estou percebendo é adequado ao que os outros estão percebendo também. Quando nós dizemos que tal coisa é cientificamente verdadeira, não quer dizer que ela seja verdadeira, ela apenas está adequada ao modo de perceber dos outros cientistas que vêm do mesmo modo que eu. Tá certo? Então isso quer dizer, o ser humano está solto dentro de um universo que lhe é inacessível. O que é isso aí? Gnosticismo. Daí veio o Schopenhauer e piora a coisa ainda. Schopenhauer parte do Kant, ele aceita as premissas do Kant, e diz que sim, mas se nós não percebemos a realidade em si mesma, e sim somente as suas aparências, essa realidade necessariamente tem que ser uma coisa estranha a nós. Ou seja, para além do que eu vejo, tem um outro treco que é estranho. Esse treco não se coaduna com a minha forma de percepção, mas também não se coaduna com as categorias da minha razão. Então tem que ser uma força extra-humana, anti-humana, irracional e inapreensível. Que daí vai ser, vamos dizer, como se fosse o destino. Então estamos soltos dentro de um universo do qual não entendemos coisíssima nenhuma e estamos à mercê dele como mosquitinhos numa tempestade. O que é isso aí? É o gnosticismo de novo. Ao passo que dentro da tradição cristã você vai insistir na capacidade humana de
apreender o real, tal como ele é, e de manter a sua liberdade mesmo nas piores condições. Mesmo que fisicamente você esteja totalmente à mercê de forças externas, e espiritualmente você está livre. Quer dizer, o tirano pode matar você, torturar e matar, mas ele não pode obrigar você a concordar. Portanto, a sua liberdade interior você conserva em todas as hipóteses. Isso tem consequências não só do ponto de vista, vamos dizer, da moral, da ética, mas tem consequências do ponto de vista da história, da sociologia, etc., etc., onde ignorar, vamos dizer, a força da ação humana tem sido a norma. Hein? Você vê, quando aparece a Escola Austríaca de Economia, ela foi um negócio muito promissor, porque ela foi a primeira que disse, espera aí, tudo foi feito por ação humana. É o título do livro do Ludwig von Mises, o Tratado de Economia dele chama-se Ação Humana. Ele diz, tudo que acontece, bom, alguém decidiu fazer. Claro, você não tem controle sobre todas as ações dos outros, tá certo? Mas tudo são ações humanas. Não é isso? Infelizmente o Mises sobrou um resto de kantismo na cabeça dele que estraga tudo depois. Mas o ponto de partida é excelente. Tá certo? Então, tudo o que nós vivemos hoje na situação mundial é resultado de 3 séculos de gnosticismo avassalador e galopante. Então, o Eric Wegner observa o seguinte: quando surge esse movimento ideológico de massa no século XX, comunismo, fascismo, nazismo, etc., os estudos sobre o gnosticismo estavam fora do meio universitário. As pessoas não se interessavam por isso há mais de um século. Embora existissem excelentes livros sobre isso, foram publicados, mas simplesmente não foram lidos pela comunidade intelectual. Então, você não tinha os instrumentos intelectuais para entender o que estava acontecendo. Veja, aparecem esses fenômenos, eles são absolutamente incompreensíveis, todo mundo fica chocado, todo mundo fica assustado, mas ninguém sabe o que é. E se você não sabe o que é, você não sabe como lidar com a coisa. Então, você vê como um fator de ordem intelectual, que é a ausência de instrumentos conceptuais para descrever um estado de coisas, pode ter efeitos históricos monstruosos. Quer dizer, esses milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas que esses regimes mataram, tudo isso poderia ter sido evitado se os intelectuais percebessem do que se tratava. Quando você não percebe, não sabe exatamente do que você está falando, você designa o fenômeno com uma figura de linguagem. Você diz, por exemplo, esses regimes são religiões. É uma figura de linguagem. Eles não são religiões, são gnosticismo, que é uma outra coisa. Então, quando você nomeia uma coisa por uma figura de linguagem, porque você não está sabendo exatamente o que é, as suas ações dirigidas a este fato serão tão inadequadas quanto os seus conceitos descritivos. Sim. Vocês entendem a importância assim, essencial, medular, vital que uma comunidade intelectual tem para a sociedade? Ela não precisa agir politicamente, ela só precisa explicar o que está acontecendo, meu Deus do céu. Mas se ninguém sabe explicar, então ninguém sabe o que fazer com aquilo. É isso? Então, quando houve a guerra entre a Alemanha e a União Soviética, o que você tinha? Você tinha 2 escolas gnósticas, uma matando a outra. Era só isso que estava acontecendo. Mas, quanto do pensamento ocidental, nas democracias ocidentais, estava também afetado de gnosticismo sem saber. Então, isso quer dizer, o gnosticismo virou a grande força secreta da história moderna. Ele está em toda parte, ele está dirigindo todas as consciências, tá certo? E ninguém sabe onde está o nome do mal. Então, vamos dizer, este é o mal. Mas note bem, ele não tem nada a ver com salvação pela fé e salvação pelo conhecimento. Se você pensar bem, você lembra-se o credo católico, né? E verá quantos daqueles elementos que estão no credo são elementos de pura fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é um elemento de fé? Fala, claro que não. Isso é uma argumentação racional baseada no princípio da causa primeira, de que você não pode ter uma regressão de causa infinita, tem que ter um começo, e esse começo
esta causa abrangente do conjunto do acontecer tem de ser transcendente ao acontecer. Ela não pode ser menor, não pode estar dentro da causa, dentro dos seus efeitos. Então, o primeiro elemento do credo não é um elemento de fé, é um elemento de razão. Criador do céu e da terra. Bom, também decorre da mesma coisa. Né? Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isto é matéria de fé, em parte sim e em parte não. Por quê? Pelas suas ações, quando passou pela terra, e pelos milagres que continua fazendo depois, você vê que, bom, Jesus Cristo, se não é filho de Deus, é pelo menos sobrinho ou neto, porque alguma coisa a mais ele tem. Né? Então, inclusive, o termo filho, vamos dizer, ele é uma metáfora. Porque ele foi gerado, mas não criado. Então, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Mas ele não existia antes? Meu Deus do céu, ele era o Logos divino, ele era a inteligência divina, existia desde antes da criação do mundo. Então, vamos dizer, a sua encarnação foi gerada no ventre da Virgem Maria, mas e como foi gerado o outro? Não sei, você não sabe o que significa a palavra gerado quando usada nesse sentido, na origem primeira. Né? Quer dizer, Jesus Cristo não teve origem, ele é consubstancial ao Pai. Você pode conceber um filho que começa a existir junto com o Pai? Não. Portanto, você percebe que esta metáfora, ela é apenas uma metáfora, um modo de dizer algo que você não sabe o que é. Então, neste ponto, você tem, em parte, uma matéria de fé e, em parte, uma matéria de razão. Não é isso? Nasceu da Virgem Maria. O que é isso? Matéria de fé? Não, isso é um fato histórico, meu Deus do céu. Você pode pesquisar, você pode até questionar, mas é um fato histórico. Isso vai ter que ser resolvido na base da pesquisa histórica e não na base da fé. Né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Você teve milhares de testemunhos a respeito, então isso é um fato histórico também. Não é isso? Foi morto e sepultado, todo mundo viu. Ressurgiu no terceiro dia. Bom, nem todo mundo viu, mas um bocado de gente viu. Portanto, até aí é fato histórico. Não é isso? Está sentado à direita de Deus Pai. O que quer dizer esse sentado, meu Deus do céu? Ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer. Quer dizer que tem 3 cadeirinhas? Está um sentado em cada um. Você pode imaginar assim, mas você sabe que isso não é uma expressão adequada do fato que você está designando. Portanto, bom, isto é matéria de fé, mas é fé em algo que você não compreende, em algo que, como diz o apóstolo, você entrevê obscuramente no espelho. Você entrevê, diz o apóstolo, a fé é o conhecimento das coisas ainda não vistas. Então não é um conhecimento ainda, ele é uma promessa de conhecimento. E por que você acredita nesse conhecimento? Porque você tem confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que você viu ele fazer todas aquelas coisas, você não tem como duvidar dele, então você, pela confiança que você tem nele, você acredita nessas coisas que você não sabe e que você nem compreende. Não é isso? Do mesmo modo, bom, ele vai vir julgar os vivos e os mortos, ele vai voltar julgar os vivos e os mortos. Bom, você não sabe isso mesmo, porque não aconteceu ainda, você não tem conhecimento disso, você tem a promessa. Ora, crer numa promessa é muito diferente de saber alguma coisa. Não é isso? Então, você sabe que essa promessa tem credibilidade pela sua fonte. Bom, estou dando só esse exemplo, só para vocês verem que no próprio credo católico, os elementos de fé e de conhecimento se misturam de maneira absolutamente inseparável. Não é isso? Ademais, você imagina o seguinte, você imagina Santa Teresa, numa das muitas visões que ela teve do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É claro que ela tinha fé em Jesus Cristo, ela tinha a visão, mas quando ela está tendo a visão, é a fé que está... Ela apenas tem fé de que teve a visão ou ela teve a visão efetivamente? Do mesmo modo, os milagres de Jesus Cristo. Né? Ele cura o leproso está lá todo arrebentado, ele vai lá, reza, fica bonzinho. Quer dizer, o leproso curou ou ele só acredita que foi curado? Então, aconteceu mesmo? É um fato da ordem material perfeitamente cognoscível ou é apenas objeto de fé?
Claro que é um fato da ordem material, não é isso? Então, isso quer dizer que você dizer que o que salva é a fé, é uma metonímia. Quando Jesus Cristo fala para o doente, tua fé te salvou. Bom, quem salvou foi Jesus Cristo, não a fé do sujeito. É óbvio, né? Porque se a fé sozinha curasse o cara, ele não precisava de Jesus Cristo nenhum. Você invocava a fé pronto, já resolve o problema. Não é isto. É uma metonímia que Jesus Cristo está usando, né? Ou seja, eu te curei em atenção à tua fé. Certo? Então, os elementos de fé e conhecimento são tão inseparáveis que os escolásticos tinham o lema crede ut intelligas, intellige ut credas, ou seja, crê para entenderes e entende para creres. Portanto, as duas coisas estão inextricavelmente misturadas. Estão tão misturadas no cristianismo quanto estavam misturadas no gnosticismo, onde você precisava crer nesse outro mundo, crer nesse Deus puramente espiritual, tá certo? E crer na história da criação do mundo por um Deus maligno. Você precisa crer em tudo isso sem saber, meu Deus do céu. Daí, bom, daí aos poucos você vai adquirir o conhecimento, né? E daí você estará salvo. Não, só conhecimento? Não, você ainda precisa destruir o mundo. Ou seja, mesmo no gnosticismo, o puro conhecimento não salvava ninguém. Era preciso agir em função desse conhecimento. Tá certo? Agir em função do quê? Também de uma promessa. Se você fizer isso assim e assim, você se livrará deste mundo. O que é isso aí? Isso é fé. Portanto, não dá, é absolutamente impossível você distinguir cristianismo e gnosticismo mediante esses dois flatus vossos, salvação pela fé e salvação pelo conhecimento. Tá certo? Agora, nós sabemos que, em geral, vamos dizer, as pessoas que não estão empenhadas na busca da verdade, na busca séria da verdade, as pessoas que estão simplesmente cuidando das suas vidas, elas acreditam em qualquer coisa e juram que aquilo é verdade. E às vezes juram até que vem de Deus. Elas estão todas enganadas. Isso não é conhecimento, isso não vem de Deus. Isso vem da sua cabeça. Pode ter uma origem remota, em algo que você leu na Bíblia, o que o padre falou, o que o pastor falou, tá certo? Mas isso nem é fé verdadeira, nem é conhecimento verdadeiro. Isso são apenas lugares comuns, são chavões, tá certo? Que servem. Para que serve um chavão? Serve para você não precisar pensar no assunto. Você se contenta com aquela fórmula verbal, ela te sossega e você continua cuidando da sua vida sem precisar pensar mais no assunto. Se você forçar uma dessas pessoas a pensar nesse assunto, elas vão ficar desesperadas. Por quê? Porque daí vai aparecer todas as perguntas do mundo, vão aparecer ao mesmo tempo na cabeça delas. Elas vão ficar totalmente atônitas. Então, somente as pessoas que estão buscando a verdade, que a buscam ao longo de toda a sua vida, com calma, com paciência, com determinação e tal, é que podem lidar com esses problemas de uma maneira suficiente. Agora, a hipótese de que pessoas que, pelo simples fato de ter lido a Bíblia, tá certo? Ou feito uma porcaria de um cursinho de teologia, possam ficar opinando sobre essas coisas, é inteiramente absurda. Quando vejo um cara como esse Júlio Severo, Júlio Sonzero, o cara não sabe nem ler, mas ele tem todas aquelas opiniões, ele julga em função dessas opiniões. Não é isso? No dia que eu vi ele traduzir o título do meu livro, A Imagem do Homem na Astrologia, como Male Image in Astrology, eu digo, o que ele está fazendo? Está procurando macho? Aí não tem, pô. Quer dizer, é claro, o cara não sabe nem isto, e no entanto tem opiniões teológicas, meu Deus do céu. Hã? Então, chega um dia em que você tem que admitir, existem pessoas que estão buscando a verdade, outras que não estão. Outras que aceitam como verdade qualquer porcaria que elas pensam. A maioria, vamos dizer, tem direito de fazer isso por quê? Porque tem de lutar pela vida, porque não teve chance de estudar, por isso. Isso significa que elas podem ser perdoadas pelos seus erros, mas não que os seus erros se tornem acertos e não que isso lhes dê o direito de tentar impor suas opiniões ou até de discutir. No meu entender, o seu direito de discutir uma questão depende do tempo e das energias que você dedicou ao estudo desta questão. Se o sujeito passou 20 anos estudando o assunto, bom, então você pode conceder 20 minutos para ele. Mas se o outro acabou de pensar, pariu do nada uma opinião, ele tem direito de ser ouvido durante 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. São opiniões que não significam nada.
Quando esta noção, vamos dizer, se perde totalmente do meio social, sobra o quê? Sobra os símbolos exteriores do conhecimento. Ah, o sujeito é formado em tal coisa pela universidade e tal. Eu digo, bom, mas esse não é o problema. O problema é quem o ensinou sabia. E quem ensinou sabia. Esse é o problema. O problema, vamos dizer, da materialidade do conhecimento. E na tradição brasileira nós sabemos que os símbolos exteriores do conhecimento predominam amplamente sobre o conhecimento. Agora, se é assim, eu digo, que questão pública pode ser resolvida adequadamente? Nenhuma. Nenhuma. Não é isso? Então, o Eric Wegelin, Norman Cohn e outros que estudaram as coisas tinham toda a razão. Quer dizer, a presença agnóstica no mundo moderno é uma coisa devastadora. Claro que não é só agnóstica, existem elementos messiânicos também, do qual nós podemos tratar outro dia, tá certo? Mas o fundamental é realmente o gnosticismo. E podemos definir o gnosticismo com uma tendência quase incoercível de atribuir todos os males a tudo, menos ao agente humano. Sempre alguma coisa que está fora. Em última análise, você está culpando o quê? O próprio Deus. Você pode até dizer, mas esse Deus que fez o mundo não é o Deus verdadeiro, existe acima dele, existe o outro, como dizem os gnósticos. Mas, bom, se não foi esse Deus, foi outro Deus. Ou se não foi esse, foi um outro ainda. Mas, eu não fui, eu não fiz nada, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou culpado de nada, eu não tenho responsabilidade moral nenhuma, eu sou a pobre vítima das circunstâncias, tá certo? E a liberdade humana para mim não existe. Então, onde está isso presente? Em todas as ideias circulantes atualmente na mídia brasileira. A mídia brasileira é um porta-voz do multiculturalismo e nada mais. Uns tempos atrás eu disse para vocês, olha, não vai decorrer muito tempo antes que a pedofilia seja não apenas legitimada, mas que falar contra ela vai ser um crime. No entender da nossa mídia já é um crime. Ela trata como criminoso quem fala contra isto. Você viu o que aconteceu com a Estela Caime esta semana. Então, nós já estamos nesse ponto. E não é possível mais controlar essas pessoas, porque elas não têm compromisso nenhum com a verdade. Nada. Não tem compromisso nem mesmo com a consistência lógica. Veja, consistência lógica até um computador percebe. O Eric Wegelin distingue muito bem, ali na filosofia grega, o que é a análise meramente lógica e o que é a análise científica, a análise ontológica. A primeira só vê a coerência interna do discurso. A segunda vê a coerência do discurso com a estrutura geral da realidade. E essa estrutura geral da realidade é baseada na experiência do quê? Na experiência do apeiron. Seguinte, nós estamos dentro de um mundo limitado para além do qual existe um ilimitado. Nós estamos num mundo imanente para além do qual existe um transcendente. E perante esse transcendente eu posso ter duas atitudes. Eu posso ter uma confiança nele, como é o caso cristão. A criação é essencialmente boa, Deus não está aí a fim de me sacanear. Ou você pode ter o terror gnóstico. Tudo isso é uma máquina infernal concebida para acabar comigo. No primeiro caso, você tem uma visão da estrutura da realidade, e no segundo, você está negando essa estrutura. Então, isso quer dizer que a admissão, vamos dizer, da transcendência é uma condição básica para você perceber a realidade. E você pode julgar tudo em função disso. Quer dizer, a sua visão das coisas, se ela nega a transcendência, ela está afirmando que existe apenas o mundo acessível, o que é impossível. Não é isso? Então você vai escapar da realidade necessariamente. Se você escapa da realidade no seu conceito básico sobre o cosmos, você vai escapar dela em todos os detalhes do seu pensamento. Você vai acabar pensando coisas tão absurdas que você ultrapassa a possibilidade de ser persuadido por uma argumentação lógica. Você já desistiu completamente e você é capaz de dizer, por exemplo,
vamos dizer que aqui você tem o sexo, que é um fenômeno natural, ali você tem o gênero, que é uma construção cultural, mas o gênero do seu fulaninho é genético. Porque se o sujeito nasceu transexual, isso é genético. Mas como? O gênero não era cultural? Ou seja, o sujeito disse uma coisa, ele está se desdizendo na mesma frase. E por que essas pessoas defendem essas ideias com tanta paixão? Porque não tem a menor possibilidade de defendê-las com a razão. Isso já desistiram disso no ato 1. E por isso mesmo, precisam gritar, precisam xingar, precisam ficar bravos, precisam demonstrar indignação, tá certo? Precisa se sentir vítimas, precisa se sentir vamos dizer, a objeção como se fosse uma agressão, tá certo? Então, partir para a choradeira acusatória, que é a atividade normal. Tudo isso aí, meu filho, começa num treco chamado gnosticismo. Agora, esse pessoal da Monfebre, outros falando de gnosticismo, vocês não têm ideia do que é de gnosticismo. Cala a boca, burro. Né? Então tá, era isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Tudo certo. Estou ouvindo. Então vamos lá. Aqui, o Arthur Danzi pergunta: professor, o senhor sabe melhor que ninguém que René Guénon e os mais autores perennialistas são acusados de gnosticismo por católicos tradicionalistas. Mas, de acordo com a sua descrição, esse rótulo me parece enormemente impreciso. De fato é impreciso, eles coincidem com gnose em algumas coisas, em outras não. Sobretudo o fato de todos os autores da escola guénoniana subscreverem, assim, ostensivamente, a validade das religiões tradicionais já basta para mostrar que eles não podem ser isso. Quer dizer, você vê, os autores guénonianos e schuonianos que se dizem cristãos são perfeitamente sinceros nisso. Você vai ver Jean Anny, Jean Tourniac, você pode discutir as ideias deles, mas chamá-los de gnósticos não faz o menor sentido. Agora, depois ele continua a perguntar. Ele diz salta às olhos a semelhança entre a filosofia platônica e as teses gnósticas, sobretudo a ideia de que o mundo material é uma prisão criada por um demiurgo mau e cego. Em que Platão difere dos gnósticos, afinal? Aqui tem uma outra pergunta do Danilo Fernandes que já responde a sua pergunta. Sobre Platão e sua possível relação com o tipo de pré-gnosticismo, acho que o seguinte fato acaba com a discussão. Um dos dois princípios supremos aos quais ele atribui a maior realidade ontológica dentro da hierarquia da realidade, ou seja, o uno, é justamente identificado com o bem. A própria díade indeterminada não é propriamente identificada com o mal, apenas com um tipo de substrato puramente espiritual, no qual é determinado pelo uno e gera a multiplicidade das ideias. De fato, a ideia do bem supremo predomina em todo o platonismo, não tem nada de gnosticismo nisso, não. Nossa, tem uma pergunta enorme aqui. Victor Duarte: professor, seria o kardecismo o subproduto do gnosticismo? Eu creio que sim, mas eu não posso prová-lo. Provar isso aí, eu não estudei a coisa ao ponto de poder me pronunciar sobre isso. Mas me parece que sim. Aqui tem a pergunta do Rudan Pereira de Souza, também mais ou menos no mesmo sentido. O autor aqui, quem fez a pergunta? João Paulo. O autor Dan Brown recentemente afirmou que a consciência coletiva substituirá Deus. Essa afirmação é uma gnose? Não, isso é satanismo mesmo. Aqui também outra pergunta que eu vou ter que responder de maneira meio ambígua. Helder Valquíria Souza:
O senhor conhece o filósofo italiano atual Giorgio Agamben? Escreveu obras como O Reino e a Glória, O Tempo que Resta, Homo Sacer, etc. Saberia dizer se ele é um pensador da nova esquerda que tenta introduzir nas cartas de São Paulo uma interpretação gnóstica e messiânica para perverter todo o cristianismo? É a impressão que eu tenho, mas eu não o li suficientemente. Beto Moraes pergunta: sempre me impressiona a velocidade com que os apóstolos duvidam e negam a palavra de Cristo, mesmo estando ao lado do homem, vendo e ouvindo o que viram e ouviram. Seria essa incapacidade de apreender a verdade bruta bem dentro dos nossos olhos algo intrinsecamente humano e quase inultrapassável? Penso no senhor enfrentando tanta incompreensão quando pergunto isso. Se Cristo aparecer na nossa frente agora, quantos o reconheceriam? Bom, essa dificuldade existe, ela é inerente à própria fragilidade humana. Não, por isso que o pessoal, vamos dizer, a distinção, por exemplo, entre a fé e a falta de fé não é uma distinção absoluta. Quer dizer, a dúvida, a dificuldade fazem parte da própria natureza da fé. Quer dizer, a fé é de fato uma busca. Ademais, se a fé viesse toda de uma vez, por que você ora pedindo mais fé? Claro, a fé é um dom, mas esse dom não vem completo. Você tem que pedir de novo, e de novo, e de novo, e você perde, e ganha de novo, assim por diante. Isso é normal no ser humano. Exceto, é claro, o pessoal da Monfebre, o Júlio Severo, esse não, esse é a fé completa. É um negócio maravilhoso. Karine pergunta: mas o consubstancial Pai não é metafórico e nem algo que não podemos compreender. Nesse caso, o Pai e o Filho começaram a existir juntos, sim. Mas então em que sentido são pai e filho? Você vê que há uma contradição nas palavras. Isso é evidentemente uma fórmula metafórica. Hein? Por definição, um pai e o filho, no sentido que as palavras têm no mundo material, eles não podem coexistir no tempo, não podem ter surgido ao mesmo tempo. E, no entanto, Deus Pai e Deus Filho surgem ao mesmo tempo. Portanto, o sentido da palavra não é exatamente o que tem quando falamos em pai e filho no sentido terrestre. Em qual sentido é? Bom, este é um mistério. Né? Jesus era o verbo de Deus, que se fez carne. A partir do momento que ele se fez carne, bom, ele tem uma existência histórica temporal. Mas o verbo divino evidentemente, ele é coextensivo ao Pai. O verbo quer dizer inteligência divina, logos divino. Hein? Então não quer dizer que existia um Deus e depois ele adquiriu inteligência. Isso não é absolutamente impossível. Mas Márcio César: poderia abordar a influência de Jacob Böhme sobre o movimento gnóstico moderno e se possui alguma relação com a filosofia René Guénon? Bom, com a filosofia René Guénon, evidentemente tem e teve alguma influência no movimento gnóstico moderno, mas eu não creio que eu vou poder me estender sobre esse assunto agora. Tadeu Batista: seria correto relacionar essa raiz gnóstica, culpar os fatores exteriores a nós, com o diálogo entre Adão, Eva e Deus no paraíso, quando perguntado sobre por que desobedeceram a ordem de comer o fruto proibido? Cada um passou a culpar o outro pelo que havia acontecido. Seria essa mentalidade gnóstica uma das primeiras desordens da mente humana? Mas sem sombra de dúvida. Devemos dizer, a incapacidade de assumir a autoria dos próprios atos é o que, vamos dizer, cria a ruptura entre o homem e a estrutura da realidade. Nós só podemos conhecer a realidade do mundo através da nossa própria realidade. Esse é o famoso negócio da pitonisa de Delfos. Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Sim, é verdade. Você só pode conhecer a Deus, a realidade, a estrutura da realidade, através da sua própria. O único instrumento que você tem é você mesmo. Portanto, é o que eu digo: o homem de mentira não pode conhecer a verdade. Não adianta o sujeito repetir Bíblia, gente. Não adianta repetir Platão, não adianta repetir Aristóteles. Não adianta. Não há outra maneira. Quer dizer, a total sinceridade do homem para consigo mesmo e para com Deus é a condição número 1 do conhecimento da realidade. Quando você vê, vamos dizer, o desleixo de certas pessoas com o que elas estão dizendo, quer dizer, que tem tipo o Júlio Som Zero, o sujeito usa contra mim, comprova contra mim, títulos de livro que ele nem sabe o que quer dizer, que ele traduz errado. Eu digo, então ele não lê o livro, ele não sabe do que se trata. E, no entanto, aquilo é a prova contra mim. Eu falo, como? Você não lê as provas que você mesmo apresenta? Isso é o suprassumo
da mentalidade caluniosa, difamadora, totalmente irresponsável, criminosa mesmo, né? E, no entanto, o número de pessoas que pensam assim, que falam assim, argumentam assim no Brasil é monstruoso. Alguém fala, o senhor recomendou a biografia de Napoleão por Dmitry Merezhkovsky. O senhor conhece o livro Jesus, desconhecido também desse autor? Não, não conheço ainda, mas eu vou ter que ler algum dia. Tadeu Ferreira, parece-me que o cristianismo é o único escudo contra os engos do mundo atual, sem sombra de dúvida. Seria por isso, então, o cristianismo principal alvo de ataque dos grupos globalistas e esquerdistas? Mas, claro, esse globalismo esquerdista, tudo isso é agnóstico, gente. E a gnose é o mais velho inimigo do cristianismo. O senhor poderia explicar os traços gnósticos do iluminismo e da Revolução Francesa? Pergunta aqui o Rodrigo Jungmann. Bom, eu acho que isso já está implícito no que eu disse. A ideia de que você, para libertar o homem do mal, você tem que modificar a própria sociedade. Bom, essa ideia é tipicamente gnóstica, porque o mal nas suas ações não depende absolutamente da sociedade, não depende de nada além de você mesmo. E isto é o miolo do cristianismo. Nós todos seremos julgados por nossos atos, nossos pensamentos, tá certo? Nossas intenções, e não pelas do vizinho, e não pelas da sociedade. Lucas de Souza Messali, o senhor poderia indicar livros que ofereçam algum tipo de compilação dos elementos componentes da base do gnosticismo? Existem 2 livros. Um é do Hans Jonas e outro, o autor chama-se, eu não lembro se é Hans ou Helmut Leisegang, Leisegang. Esses são os livros, ainda eu creio que são os livros básicos, as compilações básicas de doutrinas gnósticas são essas. José pergunta, como posso ter maior entendimento a respeito do Islã sem participar do Matarika? Isto é um problema. Por quê? O Islã, a parte mais interessante e mais viva dele é justamente o esoterismo islâmico. E eu não creio que dê para você conhecê-lo somente através de livros. Agora, você participar de uma coisa dessa... Olha, eu quase paguei com a vida por essa brincadeira. Tá? Então, que a curiosidade matou o gato. Não, eu quero ver o que é, quero entrar lá. Tal, né? Inclusive, essa noite, o meu amigo John Haskins me disse o seguinte, quando foi que você parou de acreditar no Islã esotérico? Eu digo, bom, nessas coisas, a palavra crença não se aplica. Aplica-se apenas aquilo que o Coleridge chamava suspensão da descrença. Você se dispõe a experimentar uma coisa sem você negá-la, sem você afirmá-la também, com toda boa vontade, para você entender o que é. Agora, em geral, as pessoas não conseguem fazer nem lendo um livro. Não é isso? Mas ler os livros não basta. Algo você tem que saber, quer dizer, alguma prática, pelo menos de observação, você vai ter que ter. Você vai ter que se meter nesse meio de algum modo. Mas é uma experiência que eu não recomendo a ninguém. Eu sei o que me custou esta coisa. Custou e custa até hoje. Porque daí sempre aparece algum Júlio Sonzero ou algum Vila dizendo, não, ele estava nessa religião e depois mudou. Eu falo, meu Deus do céu. Todos os estudiosos de religião comparada, todos, o Schwann, o Houston Smith, o Mircea Eliade, todos eles tiveram experiência em várias religiões, todos. Thomas Merton, todos eles, tá certo? Isso quer dizer que você vai ter fé naquilo, você subscreve aquilo totalmente? Falo, claro que não posso subscrever uma coisa que eu não conheço ainda, meu Deus do céu. Então você se abre à experiência disposto, vamos dizer, a esperar que o tempo lhe dite as conclusões. Tá certo? Mas, olha, eu sempre tomei isso, vamos dizer, como princípio orientador. Numa época como a nossa, tudo está confuso, você não tem valores comuns, você não tem crenças comuns, tudo está misturado, tudo está confuso. Se você se dispõe a buscar a verdade, você vai ter que mergulhar a sua cabeça onde for preciso. É muito fácil você ficar de fora, uma coisa que você não conhece, e você acha que você é santinho, fala, eu não vou lá, eu vou preservar aqui minha alminha, na minha redoma, tá certo? Bom, você pode fazer isso, você vai continuar sendo um idiota como sempre.
Não há jeito de você obter o conhecimento sem você correr riscos psicológicos, espirituais. Não tem jeito. Se houvesse, seria muito bom. Agora, por exemplo, você decide ficar, não, não quero me meter nessas coisas, ficar só dentro da Igreja Católica. Escuta, você já viu as brigas que está havendo dentro da Igreja Católica, em pessoas de teologia de libertação, tradicionalista, São Pio X, etc. É briga de foice, gente. Você fica numa confusão enorme. Não é isso? Por exemplo, agora temos um Papa que ninguém sabe se o cara é Papa, porque tem suspeita de que ele foi escolhido com 2 anos de antecedência numa reunião secreta e de que o Jorge Soros interferiu. Então você vai perguntar para mim, o mandato do Papa é válido? Fala, como é que eu vou saber isso? Ou seja, nós todos estamos num mar de dúvidas. Então não há outro jeito de você buscar a verdade sem você pedir o auxílio do Espírito Santo e você se expor ao conhecimento e à experiência necessária para tirar conclusões. Agora, eu espero assim que os meus alunos eles não precisem passar por tudo isso. Eu já passei, já estou explicando para vocês. Agora, quem quiser, bom, eu não recomendei que fizesse isso, né? Agora, note bem, no tempo que eu estava na tarica do Shuon, ele pergunta, quando você parou de acreditar no Islã esotérico e no Islã exotérico? Bom, no Islã exotérico, nem um único dia, mesmo porque o Shuon nos proibia de frequentar o Islã esotérico. Nós estávamos tão islamizados que era proibido frequentar uma mesquita, meu Deus do céu. Eu frequentei um tempo só para ver como é que era, tá certo? E logo eu vi que havia um desajuste total entre o universo da Tariqa, o universo do Shuon e a vida exotérica do Islã, tá certo? As acusações que no meio islâmico pesavam contra o Shuon e vice-versa era uma coisa horrorosa. Ora, todo este mundo religioso gente, é muito perigoso. Aqui, a Auridélia, vou resumir a pergunta. Ela pergunta se certas técnicas de manipulação da psique não são um jeito de você burlar a liberdade humana, burlar o livre-arbítrio. De fato, são. Mas nós não podemos confundir, quer dizer, o que é o ponto de vista moral da coisa, como você será julgado por atos cometidos sob o influxo de uma técnica psicológica qualquer. Eu não sou Deus, eu não estou presidindo o tribunal do juízo final, mas pela doutrina da igreja, o que você faz num estado anormal não é computado, simplesmente. Não existe. Quer dizer, você é culpado de ter aceito aquilo, de você cedeu àquela, vamos dizer, tentação, de vou me submeter ao que esse sujeito aí está me sugerindo. Tá certo? Você é culpado disso. E do que você fez depois, não. Aliás, uma vez eu fiz uma conferência sobre aquele filme Coração Satânico. Era o filme com Mickey Rourke. Né? E tinha um monte de cara encantado com o filme, que tem aquele elemento diabólico, aquela coisa toda. Eu disse o seguinte, olha, esse diabo aí, ele induziu o sujeito a cometer uma série de homicídios em estado totalmente anormal. Né? Ou seja, significa que todos esses crimes no juízo final não serão computados. Mas que raio de diabo é esse que não sabe nem isto? Ele quer mandar o cara para o inferno, tá certo? Mas, em vez de fazer o cara cometer os crimes em seu juízo perfeito, ele o faz cometer em estado alterado de consciência, ou seja, ele não vai ser cobrado por isso. Tá certo? Então o diabo daquele filme já foi demitido, com certeza. A vulgaridade do pensamento da nossa época, sobretudo entre jornalistas, palpiteiros, formadores de opinião, é uma coisa impressionante. Os caras não sabem nem o que é um raio de um diabo. Ele fica encantado com uma porcaria do filme que mostra um diabo de quinta categoria, tá certo? Se enganando a si mesmo, querendo mandar o outro pro inferno, o outro já está absolvido, coitado, ele estava louco. É um filme assim, desses filmes que o pessoal fica emocionado e eu só conseguia rir, né? Bom, acho que por hoje é só, gente. É muita coisa aqui.
Hoje não vai dar para falar demais, não. Por hoje acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.